Roma dorme, mas sob o mármore antigo algo desperta. As pedras das basílicas guardam segredos que o tempo não apagou. Os ventos que percorrem o Tibre ainda carregam vozes de mártires, e é nesse mesmo ar, saturado de história e de glória, que um novo sopro se levanta, discreto, quase invisível. Não é o rugido de multidões, é o murmúrio de um homem que caminha em silêncio, um homem chamado Leão XIV. Meu irmão, à primeira vista, pareceria que nada muda. As ruas continuam cheias de turistas, os sinos continuam a tocar, e o ouro das cúpulas ainda reflete o sol sobre o Vaticano. Mas há algo que o mundo não percebe. O poder está se movendo, lentamente, silenciosamente, redesenhando suas formas dentro das paredes de Roma. O poder verdadeiro, aquele que nasce do Espírito, não faz alarde. Ele se infiltra como a seiva em um tronco antigo, trazendo vida onde antes havia rigidez. Assim são as pequenas ações de Leão XIV, pequenas, quase imperceptíveis, mas carregadas de eternidade. Dizem que ele prefere o silêncio às assembleias, que evita discursos longos e reuniões intermináveis, mas é justamente ali, no recolhimento, que a autoridade dele se acende, porque em vez de ordenar, em vez de impor, e cada gesto seu, uma visita inesperada, uma carta manuscrita, é como uma gota de óleo derramada sobre o altar da igreja. Há quem não entenda. Há quem julgue frieza onde há contemplação, mas o Espírito sopra onde quer. João 3:8. E sopra também sobre Roma, através desse pastor que compreendeu que o poder cristão não é domínio, mas serviço. Naquela manhã fria de janeiro, quando os sinos da basílica ecoavam pela praça quase vazia, Leão XIV atravessou o pátio sem seguranças. Parecia pesado. Havia rumores de disputas internas, de interesses contrariados, de velhas estruturas resistindo às novas intenções. E, no entanto, ele andava sereno. Cada passo seu parecia tocar o chão com a leveza de quem pisa sobre promessas antigas. Ao chegar ao pequeno oratório, ele ajoelhou-se. Não havia câmeras, apenas uma lamparina acesa diante do crucifixo. E foi ali, no silêncio do mármore frio, que ele entregou novamente Roma nas mãos do Cordeiro. Senhor, Geralt teria dito em voz baixa, faz de mim um servo, não um símbolo. E o vento que soprava do Tibre pareceu responder batendo de leve nas janelas. Apacenta as minhas ovelhas. O que o mundo viu depois foram gestos simples. Uma bênção inesperada a um jardineiro do Vaticano. Uma refeição partilhada com os guardas que fazem a ronda noturna. Uma carta enviada à comunidade de freiras esquecidas nas colinas de Subiaco. Nada disso ganhou manchetes. Nenhuma dessas ações entrou nas crônicas oficiais. Mas, pouco a pouco, o coração de Roma começou a mudar. Porque as grandes reformas não começam com decretos, mas com conversões. E Leão XIV sabia disso. Sabia que o poder que se impõe morre, mas o poder que serve floresce. Hoje, quem passa pelas ruas de Roma pode não perceber. Mas os rostos dos pobres, os olhares dos monges, as orações nas capelas escondidas, tudo parece respirar um novo ar. Há uma doçura, uma esperança tímida. Como se o próprio Espírito tivesse soprado novamente sobre as águas, dizendo: faça-se a luz. E assim, pelas mãos e pelo coração desse homem, o poder em Roma começa a ser redesenhado, não com tronos, mas com gestos, não com cetros, mas com joelhos dobrados. Leão XIV compreendeu que a força da Igreja não está nos muros do Vaticano, mas na fidelidade dos que amam em silêncio. Por isso, ele age pequeno, e é justamente por ser pequeno que se torna imenso. O mundo moderno, acostumado ao espetáculo, talvez não compreenda, mas Deus sempre amou o escondido, o grão de mostarda, a manjedoura, o pão partido. Roma, que já viu tantos impérios passarem, agora testemunha algo mais forte. A revolução da humildade. Meu irmão, minha irmã. O poder em Roma está mudando, não por decretos, mas por testemunho.
não por força, mas por amor. E se você escutar com atenção, talvez ouça também esse novo som. Um som que não vem das trombetas nem dos corredores dourados. É o som de um coração que bate em compasso com o Evangelho. O som do leão que ruge baixinho para não assustar as ovelhas. E este é apenas o início, pois cada gesto de Leão XIV é uma semente plantada. E como toda semente, há de morrer primeiro, para depois florescer. Mas o que brotará dessas pequenas ações mudará o curso da história. Na próxima parte, veremos como essas sementes começam a germinar e como nos bastidores da cidade eterna, antigas estruturas começam a se mover. As sementes foram lançadas, mas todo o campo fértil conhece também o peso das sombras. Depois daqueles gestos silenciosos, tão pequenos que o mundo quase os ignorou, algo começou a se mover em Roma. Não foi um movimento visível, mas um murmúrio nos corredores do Vaticano, nas sacristias esquecidas, nas reuniões discretas. Começaram a circular palavras novas: mudança, retorno, purificação, e com elas também vieram os... Porque sempre que a luz cresce, a sombra se contorce. Assim foi desde o princípio, assim será até o fim. Alguns diziam: o Papa está enfraquecendo a autoridade. Outros sussurravam: ele quer desmantelar o que levou séculos para ser erguido. Mas Leão XIV permanecia sereno. Ele sabia: o verdadeiro poder não teme a perda, porque sabe que o trono de Deus não é feito de ouro, mas de cruz. Naquele inverno, Roma parecia respirar com dificuldade. As noites se tornaram mais longas, os corredores mais silenciosos. Havia um peso no ar. E, no entanto, no coração do Papa ardia uma chama. Certa tarde, ao receber um grupo de jovens seminaristas, ele falou sem preparar discurso. Apenas olhou nos olhos de cada um e disse: se quiserem compreender a Igreja, não olhem para o... É ali que Jesus lavou os pés dos seus amigos, é ali que o reino começa. Essas palavras passaram Roma como um raio silencioso. Alguns as acolheram com lágrimas, outros as ouviram com desconforto. Porque o chão de Roma, meu irmão, minha irmã, está coberto de histórias antigas, de glórias humanas, de ambições vestidas de piedade, e tocar o chão é tocar na ferida. Mas foi isso que Leão XIV decidiu fazer: tocar a ferida. Os dias seguintes foram marcados por pequenos gestos que pareciam sem importância, mas que, dentro da lógica do Evangelho, tinham o peso da eternidade. Ele pediu que simplificassem os banquetes oficiais. Reformou a rotina dos seus secretários, pedindo tempo para oração e escuta. Abençoou pessoalmente um grupo de enfermos nas ruas de Trastevere, sem avisar a imprensa. E, ao regressar, em vez de discursos, deixou sobre sua mesa uma anotação breve, escrita: o poder que não serve. Palavras simples, mas, em Roma, até as palavras simples podem estrear. E foi então que começaram as cartas anônimas, reuniões tensas, sussurros de que Leão XIV estava enfraquecendo o protocolo, dando mau exemplo, abrindo brechas perigosas. Mas ele, como um velho agricultor, sabia: a terra precisa ser ferida antes de florescer. Ele não se defendeu, não explicou, apenas continuou. E em cada gesto seu havia uma paciência, a mesma de quem espera o brotar do trigo, porque, como se o grão de trigo caindo na terra não morrer, mas se morrer, dá muito fruto. João 2. Certa noite, ao caminhar sozinho pelos jardins do Vaticano, Leão XIV deteve-se diante de uma oliveira antiga. O vento soprava fraco e as folhas tremiam sob a luz da lua. Ali, ele permaneceu imóvel por longos minutos até que murmurou: Senhor, ensina-me a ser oliveira, a resistir ao frio, a dar fruto no tempo certo, a continuar verde quando tudo ao redor parece seco. Ninguém o ouviu, exceto o céu. Mas o céu, naquela hora, parecia ouvir tudo. Enquanto isso, dentro das muralhas, alguns começaram a compreender: bispos, religiosos, leigos, homens e mulheres cansados de disputas, que começaram a ver no exemplo do Papa uma via nova.
reuniam-se discretamente para rezar. Falavam pouco, mas viviam muito. E nas catacumbas modernas de Roma, nas casas simples, nos conventos escondidos, uma chama começou a se acender. O poder estava de fato mudando de lugar. Saía dos tronos e descia aos corações. E esse era o plano de Leão XIV desde o princípio: não derrubar o poder, mas santificá-lo, não reformar estruturas por decreto, mas purificar almas por testemunho. Mas, como todo movimento de graça, o inimigo não dorme. E nas sombras do Vaticano, a resistência se tornou mais densa. Alguns começaram a conspirar em silêncio, temendo perder influência. Outros, sinceramente confusos, perguntavam-se se aquele novo caminho não levaria à desordem. E Leão XIV, vendo tudo, nada dizia. Como Cristo diante de Pilatos, respondia apenas com o olhar. Roma estava em silêncio, mas era um silêncio prenhe, como o silêncio da terra antes do nascer do sol. Meu irmão, minha irmã, toda vez que Deus planta algo novo, o terreno se agita. Os corações são provados, as intenções são reveladas. As sementes de Leão XIV estavam germinando, mas entre elas também cresciam espinhos, e o tempo da colheita ainda estava longe. O Papa sabia disso, e como um pastor paciente, sabia que em breve viria a tempestade, e que só depois dela Roma respiraria de novo. Na próxima parte, veremos o início dessa tempestade, como as forças antigas tentam resistir à transformação, e como Leão XIV enfrenta, não com poder humano, mas com o silêncio do espírito, o peso do contraditório. O vento mudou. O mesmo ar que antes trazia perfume de oliveiras e murmúrio de orações, agora parecia pesado, denso, tenso como o céu antes da chuva. Roma, a eterna, respirava inquieta. As sementes haviam germinado, mas o campo começava a se contorcer sob o peso das nuvens. O tempo da tempestade havia chegado. Tudo começou de modo sutil. Reuniões adiadas sem motivo, cartas que demoravam a chegar, convites que deixavam de ser feitos. O silêncio que antes era tornou-se e os passos de ecoavam pelos como o som distante de um tambor na guerra antiga. Mas ele seguia firme, não com a firmeza de quem impõe. Cada manhã, antes do sol nascer, ajoelhava-se diante do altar da Casa Santa Marta. E ali, sozinho, diante do tabernáculo, dizia: Senhor, que eu não tema a perda, porque a tua igreja não me pertence. Ela é tua. As paredes de Roma, impregnadas de história e glória humana, ouviram essas palavras e estremeceram, pois poucas coisas são tão temidas quanto um homem que já não teme perder. A tempestade começou com rumores. Ele quer mudar demais. Ele toca em coisas sagradas. Ele desmantela o que gera estabilidade. Mas Leão XIV sabia. A estabilidade que não se move com o espírito é apenas rigidez. E toda rigidez, mais cedo ou mais tarde, quebra. Um certo cardeal, antigo e respeitado, aproximou-se dele e disse com um tom contido: Santidade, a igreja não pode se sustentar apenas sobre gestos. É preciso autoridade. E Leão XIV respondeu, com os olhos fixos na cruz à parede: A autoridade é o perfume do serviço. Quando o serviço morre, o perfume se vai. O velho cardeal não respondeu, mas, ao sair da sala, sentiu que algo dentro dele havia sido ferido, não por ofensa. As semanas seguintes foram marcadas por uma guerra invisível. Não havia espadas, mas palavras. Não havia soldados. Dentro de cada escritor, cada congregação, cada conselho, travava-se uma batalha entre o que é humano e o que é divino, entre o desejo de conservar e o chamado de converter. E no centro de tudo, Leão XIV permanecia imóvel, como uma árvore antiga, açoitada pelo vento, mas com raízes fundas na terra do Evangelho. Ele não falava em público, não respondia às críticas, limitava-se a escutar e a rezar. Quem o via de perto dizia que o seu rosto estava mais cansado, os olhos pareciam mais claros do que nunca. Certa noite,
Um homem jovem, ardente, cheio de zelo, entrou em sua sala e desabafou. Santidade, não compreendo. O senhor os vê tramando, os vê resistindo, e nada faz? Porque não fala, não se defende, não age com autoridade. Leão XIV ergueu lentamente o olhar e respondeu: Meu filho, quando o barco balança, o pescador experiente não grita com o vento. Ele segura o leme e espera a onda. A igreja não se salva com fidelidade, pois ficou em silêncio. E o jovem entendeu que aquele silêncio era o grito mais forte que já. Mas o silêncio de Leão XIV começou a incomodar mais do que qualquer discurso, e as vozes contrárias, pequenas divisões internas, alguns começaram, outros a conspirar. Roma, que já era impérios, agora ardia em intrigas invisíveis. E no meio dessa confusão, Leão XIV escolheu o caminho da cruz. Recusou honras, passou a visitar conventos e hospitais em segredo, deixando bilhetes com apenas uma frase: Onde há dor, ali está o altar. O Vaticano parecia perplexo, mas nas periferias de Roma a fé reacendia, porque o povo simples entendia o que os palácios não viam. Aquele papa não buscava poder, buscava pureza. Então veio o golpe mais duro. Um documento interno, distorcido, foi vazado à imprensa. Palavras arrancadas do contexto se espalharam como fogo em palha seca. Jornais e comentaristas apressaram-se em interpretar, em julgar, em sentenciar. E de um dia para o outro, o nome de Leão XIV tornou-se alvo de confusão. Enquanto o mundo discutia, ele estava em oração, diante do crucifixo, sem responder a ninguém. Alguns o acusavam de covardia, mas ele sabia. Há momentos em que o silêncio é o único escudo da verdade. E nessa hora escura, ele recordou as palavras de Cristo no Getsêmane: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas faça-se a tua vontade. E assim aceitou o cálice. Os dias seguintes foram de cruz. Cartas duras chegaram, antigos aliados se calaram. Mas no meio da dor, algo começou a brilhar. Uma serenidade sobrenatural. Quem o via dizia que havia no seu olhar uma paz que não era deste mundo. E é assim que os santos são moldados. Sob a pressão da tempestade, o ouro espiritual se purifica, porque o poder de Leão XIV não era o da imposição, mas o da oferta. E uma oferta, para ser perfeita, precisa ser imolada. Meu irmão, minha irmã, Roma estava sob a tempestade, mas algo dentro dela permanecia firme: a rocha. E sobre essa rocha, Deus escrevia, em meio à dor, uma nova página de santidade. O mundo via crise, o céu via colheita. A tempestade havia passado, mas Roma não era mais a mesma. O vento que varreu telhados e certezas deixou atrás de si um ar novo. Os sinos voltaram a tocar, mas pareciam diferentes, como se soassem mais lentos, mais graves, mais conscientes de tudo o que ecoara nos dias sombrios. E no centro dessa nova respiração permanecia o mesmo homem, Leão XIV, o Papa do Silêncio, o servo do altar escondido. Não houve anúncio, não houve discurso, apenas uma presença. O Papa reapareceu em público numa manhã fria, durante uma celebração simples. Vestia-se sem ornamentos, o rosto pálido e sereno. A praça, sem saber como reagir, manteve-se em silêncio. E naquele silêncio ele levantou o olhar, abriu os braços e disse apenas: a igreja não é uma fortaleza, é uma ferida aberta no lado de Cristo, onde o mundo pode tocar, curado. Essas palavras, ditas com voz calma, ressoaram em toda Roma, como um trovão suave, como o som de algo eterno que volta à superfície depois de muito tempo escondido. Os jornais que antes o atacavam, agora hesitavam. Os cardeais que o julgavam, agora se calavam, porque havia em sua figura uma força que não vinha de estratégias humanas, era o brilho da mansidão. Aquele que havia suportado esse vendaval sem retaliar, tornava-se aos poucos o ponto de convergência de todos os olhares, não por poder, mas por santidade. E isso, só isso,
começou a redesenhar o poder em Roma. Certa manhã, ao caminhar pelos jardins do Vaticano, um dos jardineiros lhe perguntou sem intenção de santidade, como o senhor suporta tanta luta, tanta injustiça? Leão XIV parou, olhou para o horizonte e respondeu: as árvores que crescem mais altas são as que mais suportam ventos, mas é nas raízes que elas encontram força. A minha raiz é o crucificado. O jardineiro chorou, e naquela lágrima talvez tenha compreendido mais teologia do que muitos tratados. Os dias voltaram a seguir um ritmo calmo, mas dentro dos corações algo mudava. Bispos começaram a agir com mais simplicidade. Conselhos se tornaram mais fraternos. Mosteiros esquecidos receberam visitas inesperadas, e a palavra autoridade passou a ser dita com um novo tom, menos como poder, mais como cuidado. Os que antes buscavam controle, agora buscavam coerência. Os que defendiam posições, agora pediam perdão. E tudo isso começou com pequenas ações, sementes lançadas num tempo de vento e dor. Uma noite, enquanto Roma dormia, Leão XIV caminhava sozinho pelos corredores do Palácio Apostólico. As luzes eram poucas. O chão de mármore refletia o brilho suave de uma lamparina. Ele deteve-se diante de um retrato antigo de Leão XIII, outro pastor que um dia também enfrentara resistências e incompreensões, e murmurou: nada é novo debaixo do sol, Senhor, mas cada geração precisa aprender a amar de novo. Depois ajoelhou-se ali mesmo e rezou, não por si, mas pelos que o haviam feito. Perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Aquelas palavras, ditas tantas vezes e em tantos séculos, reacenderam a essência do poder cristão, a força do perdão. Dias depois, Leão XIV surpreendeu novamente Roma, convocou um encontro inesperado no claustro de São João de Latão. Não um concílio, não uma assembleia, apenas um círculo de irmãos. Cardeais, religiosos, leigos e até mendigos sentaram-se juntos, sem protocolo. No centro, uma mesa com pão e vinho. E o Papa, com um olhar terno, disse: antes de governar o mundo, a Igreja precisa reaprender a partir o pão. Silêncio. Alguns choraram, outros abaixaram a cabeça. E ali, na simplicidade do gesto, o poder em Roma se inclinou diante do amor. As notícias correram. Peregrinos começaram a chegar de todos os cantos. Não buscavam milagres, nem relíquias. Buscavam entender como um Papa podia transformar a... E essa era a revolução de Leão XIV. Substituir o domínio pela doação, o trono pela mesa, o decreto pela presença. Roma, que já havia conhecido o peso dos impostos, agora conhecia a lei, porque onde há meu irmão, minha irmã, a luz que vem do silêncio, e Roma começou, não por decretos, o testemunho de um homem que acreditou que o Evangelho ainda podia ser vivido literalmente. O mundo chamaria de ingenuidade, o céu chamava de santidade. E assim, pouco a pouco, o poder antigo foi se dobrando. Não diante de outro poder, porque o amor, quando se torna hábito, muda impérios. E as ações de Leão XIV, tão pequenas, já haviam se tornado o novo mapa espiritual. Na próxima parte veremos o desfecho dessa transformação, quando o Papa, já velho e cansado, compreende que a sua missão não foi mudar estruturas, mas almas, e que o verdadeiro poder, ao fim, é desaparecer para que Cristo permaneça. Roma envelhece devagar. Cada pedra, cada coluna parece suspensa entre o tempo e a eternidade. Mas há um coração que pulsa debaixo dessas... E agora, esse coração brilha com um ritmo novo. É o coração invisível que Leão XIV despertou. Os anos haviam passado. Os cabelos do Papa tornaram-se brancos, o rosto mais fino, mais luminoso. As multidões ainda o buscavam, mas ele já falava pouco. Preferia o recolhimento das capelas pequenas, as madrugadas de oração, os jardins que guardam segredos de santos e mártires. Parecia cada vez mais ausente, e, no entanto, nunca estivera tão presente. Roma se transformou, não nos seus muros, mas nos seus... Os corredores do Vaticano respiravam outra atmosfera.
Os que um dia o haviam julgado severamente, agora o observavam com reverência silenciosa, não porque ele tivesse vencido, mas porque havia se entregado. Certa manhã, Leão XIV chamou o seu secretário e pediu algo incomum, amigos de seu gabinete, não por desprezo, mas por desapego. A igreja precisa com o evangelho. Essas palavras, simples como água, caíram sobre Roma porque ninguém as ouviu como acusação, mas como convite. Convite à conversão, ao retorno ao essencial, à pobreza luminosa do Cristo que lava os pés dos irmãos. Pouco depois, Leão XIV começou a passar mais tempo em silêncio. Os que conviviam com ele diziam que às vezes parecia conversar com o invisível. Sentava-se diante da janela aberta e observava o pôr do sol sobre o Tigre. Não escrevia, não falava, apenas respirava o ar de Roma como quem saboreia uma oração. E de vez em quando dizia baixinho: tudo é graça. Era o mesmo sopro que acompanhara sua vida inteira, discreto, firme, constante. O mesmo espírito que o guiara quando o mundo o aplaudia e quando o mundo o julgava. Agora, esse espírito o preparava o mais poderoso de todos. Desapareceu. Os médicos falavam em fraqueza, em entrega. Quando a chama está madura, diz, é hora de voltar. E assim, no silêncio de uma noite romana, enquanto o sino da basílica marcava as horas, o Papa Leão XIV adormeceu em oração. Nas mãos, o rosário gasto. Nos lábios, as palavras do Salmo: em tuas mãos entrego o meu espírito. Não houve anúncios grandiosos, nem funerais esplêndidos. Por desejo dele, o corpo foi velado apenas por alguns irmãos e irmãs, sob a luz fraca de velas. O mundo, ao amanhecer, descobriu que Roma estava órfã, e ao mesmo tempo mais viva do que nunca. Porque a morte dos justos não apaga, acende. E o legado de Leão XIV começou a se espalhar como perfume entre ruínas. Jovens sacerdotes retomaram o ardor da simplicidade. Religiosas redescobriram a alegria do serviço escondido. Leigos começaram a transformar o cotidiano em altar. E Roma, a antiga Roma, voltou a pulsar com o ritmo do Evangelho. Não mais o som das trombetas, mas o murmúrio das orações. Não mais o peso das coroas, mas o brilho das lágrimas. E nas praças, entre os pobres e peregrinos, repetia-se uma frase que ecoava de boca em boca. Leão XIV ensinou-nos que o poder verdadeiro é desaparecer para que Cristo apareça. Anos depois, um peregrino anônimo, ao passar pela capela onde o Papa costumava rezar, encontrou um pequeno bilhete deixado atrás do crucifixo. As letras, trêmulas pelo tempo, diziam: Roma não precisa de reis, Roma precisa de santos. Quando os santos se levantarem, o mundo verá de novo o rosto de Deus. E é isso, meu irmão, minha irmã. Esse é o coração invisível de Roma, o coração que pulsa não de poder, mas de presença. O coração que Leão XIV despertou, não com decretos, mas com amor. Hoje, ao olharmos para a cidade eterna, talvez não vejamos grandes monumentos erguidos em sua memória, mas, se prestarmos atenção, ouviremos o som do vento nas oliveiras, o mesmo vento que um dia sussurrou ao seu coração: apacenta as minhas ovelhas. E esse vento continua soprando. Porque o Espírito não conhece túmulos. Ele se move sobre as águas da história, redesenhando o poder, purificando o orgulho, convertendo os tronos em altares. Roma, que já foi império, agora se torna de novo o que sempre foi, um coração que bate ao ritmo da cruz. Que essa história, minha irmã, desperte também em ti a coragem de servir em silêncio. Que tuas mãos, mesmo cansadas, aprendam o poder da doação. E que teu coração, como o de Leão XIV, seja lugar de passagem. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. João 3:8. Que esse vento te alcance, que ele te refaça. E que quando Roma estiver distante, Cristo esteja perto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.